João, capítulo 8 e o versículo 32 diz o seguinte: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Respondeu Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito de Deus. Nessa passagem, ou nesse tema, eu quero falar sobre libertação. Porque se pede muito que Deus se liberte, das situações adversas. Muitos de nós oramos, pedindo a Deus a cura, a libertação das finanças. Eu vejo uma luta muito grande, para que os negócios se sucedam bem, não é isso? As empresas, cada um com o seu nível de fé ou usa a estratégia que usa, tanto fisicamente, com o trabalho, ou estratégia de venda, etc., como a fé, nível de fé, Alguns botam louvor, outros pedem oração. Mas quando a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade vos libertará, o Senhor está se referindo a atitudes contra a palavra dele, Contra a sua palavra. Vocês acreditam que existem pessoas que ainda não aceitaram Jesus como Salvador, porque vivem na ignorância do pecado? Ou seja, existem pessoas que são simples, que acham o Evangelho maravilhoso, que tudo que Deus criou é bonito, mas não conseguem se render a Jesus Cristo. Vivem na ignorância do pecado e aprisionados, e são pessoas simples, muitas delas, é um grupo de pessoas. Por quê? Porque ainda não foi anunciado? Não. Porque elas foram cercadas pela religiosidade. A religiosidade, irmãos, é um dos fatores que mais matam a pessoa espiritualmente e afasta a pessoa de Deus, e muitas vezes até eternamente. Porque a pessoa é cercada de uma religiosidade tão grande que na religiosidade ela consegue afastar Deus da vida dela. Exemplo, a idolatria. A idolatria é um pecado muito grave, o qual Deus castigou severamente Israel por causa dela. Mas existem muitas pessoas que cometem a idolatria, são pessoas simples e estão dispostas a perdoar alguém, mas não se esforçam para tirar a venda da religiosidade. Ainda afirmam o seguinte: eu nasci nessa, eu morro nessa, confundindo salvação com religião. Então, quando a pessoa está nesse tipo de prisão, o que resta nesse momento são duas coisas. Primeiro, Deus intervir, que ele já intervém através da palavra, mas intervir diretamente para despertar a pessoa, porque quem convence o homem do pecado é o Senhor Espírito Santo. Mas para o Espírito Santo convencer, alguém tem que estar intercedendo pelo incauto, pelo aquele ignorante religioso, Alguém tem que estar na brecha, pelo esse que diz: eu nasci nessa e morro nessa, achando que isso é uma coisa maravilhosa. E na verdade é ensinamento aprendido, Doutrina aprendida dos seus pais, ou de alguém
que, usado por um espírito mau, o escravizou com aquela ideologia, né? Com aquela doutrina do inferno, dizendo que se o homem se prostra diante de uma imagem é religião, que o homem se prostra diante de um ídolo é religião, é falar com Deus. Não. Se prostrar diante de um ídolo é rejeitar Deus, é cometer o pecado de idolatria e outras práticas más, né? Feitiçaria, que as pessoas taxam como religião. Quando você taxa algo como religião, você tem que saber que religião tem a ver com Deus, né? Deus tem que estar. E se Deus não está, essa religião é pagã, é uma seita, na verdade, porque ela tem a aparência de que Deus está em algumas atitudes que as pessoas tentam enfeitar, porque muitas pessoas tentam enfeitar o erro, muitas pessoas tentam enfeitar o que é errado e tentar colocar como é certo, e isso faz com que Deus se afaste. Eu nunca vi um século em que as pessoas têm sofrido tanto como esse século. Por quê? Porque as pessoas têm se tornado religiosas, incrédulas à verdade. Elas não querem ceder para Deus, corações magoados, cheios de idolatria, de feitiçarias, entendeu? Espírito de vingança. Então, essas pessoas não têm Deus de verdade em si, porque Deus não está em uma religião, Deus não está em um ensinamento o qual o afasta com as suas palavras, suas doutrinas. Porque para Deus estar, eu tenho que concordar com o que está escrito na palavra. E se de Gênesis a Apocalipse é reprovado algo e eu absorvo como certo, eu estou rejeitando Deus e, por fim, rejeitando a vida, rejeitando a salvação. Então, para eu me libertar, alguém se libertar, primeiro tem que quebrar essa casca religiosa, essa capa religiosa, entendeu? De eu nasci nessa, morro nessa, cometendo a idolatria, feitiçaria, inimizades, né? Então, as tradições, entre aspas, do bem enganoso, que só mais serve para afastar o homem de Deus do que aproximar. Então, reveja seus conceitos, leia mais a palavra de Deus, dobre os joelhos, fala com Deus no nome de Jesus, pede para Ele se revelar, aleluia. E o primeiro passo, além de aceitar Jesus, o sacrifício que Ele fez, é concordar com a sua palavra e não com aquela ideologia que alguém que não tem, aleluia, o comportamento em Cristo, quer dizer, a doutrina de Cristo nele, dos apóstolos nele, tenta colocar para você, para que você siga como que é certo, te colocando cidadão do inferno mais do que do céu, porque pelas suas práticas se conhece. Jesus foi bem claro, não se conhece a árvore pelas folhas, muitas vezes tentando, porque muitas árvores confundem. Alguns você tenta, mas não consegue com exatidão, aleluia. Mas se conhece a árvore pelo fruto. Amém? Manga não vai dar jaca. Pé de jaca não vai dar caju. Entendeu? Verdade é verdade, mentira é mentira. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações, que venhamos viver em novidade de vida. No nome de Jesus. Shalom, Adonai.